Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre o manejo da requeima, no tocante à escolha dos fungicidas para você manejar bem essa doença. Depois de um baita calorão aqui na nossa região, vem o período de clima favorável, mais ameno, mais frio, ideal para o cultivo de batata. E aí aumenta a preocupação com o manejo de requeima, que vamos falar neste vídeo. Se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva. Por favor, para o vídeo aí agora, inscreva no canal. Muitas pessoas estão vendo nossos vídeos e não estão se inscrevendo. Então, vai ser o melhor vídeo que você já viu, te garanto. Inscreva no canal e curta este vídeo na confiança que ele será excelente e vai te trazer boas informações. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. A batata, para sua boa produção, ela requer dias com temperaturas amenas. Normalmente você vai ter as melhores produtividades com temperaturas entre 20 e 28 graus. Tá? Uma temperatura em torno de 22, 24 seria ideal para o período diurno. E com noites frias. Então noites em que você tem em torno de 8, 10, 12 graus de amplitude térmica em relação ao dia. Ou seja, noites que vão ter temperatura aí entre 10 e 15 graus aproximadamente. Essas duas condições que são favoráveis em termos de temperatura para a batata, dias entre 20 e 28, noites entre 10 e 15, com essa amplitude térmica de 10 graus, é uma condição muito favorável para que ocorra acúmulo de água nas folhas da planta. Por que isso acontece? A capacidade do ar de acumular umidade, quando você vê assim o meteorologista falar aí na televisão ou no jornal que você está lendo, a umidade relativa do ar é de 70%. O que significa isso? Existe no ar 70% da quantidade de água ali no estado gasoso em relação ao máximo que o ar pode acumular naquela temperatura. Quando a temperatura está alta, por exemplo, suponha aí que durante o dia está dando 24, 25 graus, eu tenho uma certa quantidade de água que o ar consegue ter ali dissolvido. Quando eu baixo essa temperatura de noite para 12, para 15 graus, a capacidade do ar de acumular água reduz. E para onde vai essa água? Vai para a folha. Quando eu combino, do ponto de vista meteorológico, climático, quando eu estou combinando temperaturas mais baixas, abaixo de 16, 18 graus, com umidade na folha, eu tenho uma condição plena para ocorrência de requeima, tá? Do ponto de vista climático. Aqui nesse lado, é um conjunto de experimentos que a gente tem aqui na nossa estação experimental em Minas. Deste lado aqui com o manejo de patógenos de solo, aqui são experimentos com tratamento de sulco. E deste lado de cá, né, no meu fundo aqui, são experimentos com manejo de doenças foliares. Tá? Dentre eles aí a gente vai ter em breve requeima. Inclusive esse ano a gente já teve aqui um treinamento técnico sobre manejo integrado da requeima para os nossos parceiros aí da consultoria. A gente desenvolve todos os anos ensaio com todos os fungicidas que tem no mercado, avaliando a eficácia e aplicabilidade destes produtos. Já adianto que os fungicidas de requeima de várias companhias têm eficácia muito alta no manejo dessa doença, quando bem aplicados. Tá? E precisa que seja assim, porque a doença é muito agressiva. Quando eu digo agressiva, o que significa? Ela mata a planta muito rápido em condições favoráveis. Então, manejar bem requeima é fundamental. E uma decisão que você tem no dia a dia, seja aqui para batata, né? Eu vou andar aqui na área para vocês verem, tem batata e também temos tomate. Tudo que eu estou falando aqui, né, serve para o batateiro e serve aí para o tomateiro. Os dois é o mesmo princípio de escolha de fungicida. Quando a gente está falando de escolha do fungicida, eu quero que você coloque em mente o que eu comecei a falar no vídeo até agora. Temperatura do dia, temperatura da noite e umidade relativa do ar. Quando você tem dias que estão esquentando, batendo em seus 20 até 28,
e noite esfriando com a diferença de 8, 10 graus pelo menos, a gente está numa condição plena para que ocorra acúmulo de água na folha. Se tiver com umidade no solo, por exemplo, aconteceu alguma chuva, alguma garoa, que aconteceu isso, melhor ainda. Então eu tenho um fator que é importante, que é a temperatura, outro fator importante que é acúmulo de umidade relativa alta. O terceiro fator que eu quero que você olhe é a planta. A planta tem folhas jovens. Os tecidos da planta jovens são os mais suscetíveis à ocorrência de problemas com requeima, tá? Então, assim, você precisa de olhar o estágio que está as folhas. A requeima pode acontecer tanto no tomate quanto na batata, em qualquer fase do ciclo da planta, se as condições climáticas estiverem muito favoráveis. No entanto, no período de folhas jovens, é o período em que a gente tem aí a maior sensibilidade da planta a acontecer a requeima. Então são 3 fatores que eu quero que você analise, né? Eu tenho molhamento foliar, eu tenho temperatura favorável e eu tenho folhas jovens. Se você está dizendo sim para esses 3 fatores, tá? A gente vai ter uma escolha de fungicida, 2 fatores, outra escolha, e uma escolha, outro fator, outro fungicida, né? Aqui, ó, no fundo aqui, vocês podem ver desse lado aqui em outra gleba, aqui cultivo de tomate, ó. Tá vendo aqui tomate rasteiro, mas olha, folhas jovens, planta no estágio aí muito, muito sensível ao patógeno. Nesse estágio. Então, o clima hoje está frio, teve essa amplitude térmica da noite para o dia, água no solo que aumenta mais ainda a umidade relativa do ar, né, uma chuva geral aí na região. Olha aí o céu como é que está, né, bem virado para a chuva, dia nublado. E por cima a planta com folha jovem. Então eu estou com os 3 fatores favoráveis. Você pode ter situação que a folha é jovem, tem umidade, mas a temperatura é o tempo todo alta. Ou então, a temperatura é baixa, mas não está chovendo, está muito seco. Isso é muito comum aqui no Cerrado, onde eu estou aqui de Minas. Chega ali no mês de maio, mês de junho, não chove, ou chove muito pouco, muito espaçado, e a umidade relativa do ar nosso despenca, né? Então, todo mundo sabe do famoso clima do Planalto Central, Brasília, por exemplo. Você tem ali umidades relativas muito baixas. Então, o molhamento foliar fica muito encurtado ou inexistente, e acaba que a gente tem uma condição menos severa para o patógeno. Mas vamos lá ao fungicida. Nessa altura você está perguntando, quais fungicidas? Nós temos 3 fungicidas, 3 grupos de fungicida quanto à translocação na planta, que são utilizados no manejo de requeima. Nós temos os fungicidas protetores, como o nome diz, protegem para que não ocorra a infecção. Esses fungicidas são usados preventivamente, tá, os protetores. E qual que é o objetivo deles? É fazer uma camada sobre as folhas, de forma que você vai, quando o fungo chegar ali, pensa que o esporo do fungo é como uma semente. Semente, para ela germinar, ela tem que emitir a raiz, absorver a água. Então, no esporo do fungo, quando ele emitir a sua estrutura, seu austório, né, ele vai lá medir o PEG de penetração, que vamos dizer que seria a estrutura, ele tem que absorver água para formar isso. Quando ele vai absorver água, essa água está contaminada do fungicida protetor, e aí ele é inativado ali naquele momento. Então o fungicida protetor, ele sempre vai agir antes que a doença aconteça. Ele é muito importante no manejo de requeima da batata, porque você pode sempre ter umidade alta, chuvas, irrigação. E uma propriedade importante de um fungicida protetor é que ele é pouco lavável, ele é pouco solúvel. E para ele funcionar bem, você tem que ter alguns pontos de atenção. Primeiro, a tecnologia de aplicação. Um fungicida protetor, você precisa de caprichar muito na questão de boa cobertura, especialmente com gotas finas. Não confunda a alta cobertura com necessariamente alta vazão, mas sim com gotas finas. O máximo fina que não cause problemas de deriva, né? Claro. Então, um fungicida protetor com boa cobertura é fundamental para ele cobrir toda a superfície da folha. Ele não é absorvido pela planta, ele é pouco solúvel. Então, ele tem que ter uma cobertura muito alta.
O uso de espalhante siliconado, por exemplo. Qualquer produto vai quebrar a tensão superficial para aumentar a cobertura de folhas. É muito importante para um fungicida protetor. É para todos os de requeima, mas especialmente para o protetor. Lembra que tem 3 fatores que governam a requeima? Nessa altura, eu vou te pedir 2 coisas do vídeo. Para o vídeo. Vai anotar os fatores. Primeiro fator, temperatura. Segundo fator, umidade relativa com molhamento foliar. Terceiro fator, a fenologia da planta. Tem folhas jovens ou não tem? São os 3 fatores. Então você tinha que anotar isso. Outra coisa, para o vídeo, se inscreva aqui no canal. Se nessa altura você não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no canal. A única coisa que eu te peço para manter os vídeos toda semana aqui no Horta Online. Tá, então se você tem só um desses 3 fatores, por exemplo, não, eu só tenho folha jovem, mas a temperatura está alta e a umidade relativa está baixa. Ou então, a umidade relativa é alta, molha a folha, mas está o tempo todo quente e só tem folha velha na planta. Talvez eu possa usar só o protetor. Então, quando somente um desses 3 fatores estão ocorrendo no cultivo, talvez você possa usar o fungicida protetor exclusivamente na aplicação. Os representantes mais, tem vários produtos no mercado, mas em termos de ativos, a gente estaria falando principalmente do mancozeb, do clorotalonil. Às vezes dos cúpricos também, vão se encaixar nisso daí. Tem outros produtos protetores, mas eu estou citando aqui os 3 mais comuns. Depois, gente, nós temos 2 fatores importantes acontecendo no cultivo. Por exemplo, eu tenho folhas jovens, eu tenho molhamento foliar, mas a temperatura não está favorável. Então, só tem 2 fatores da doença. Eu posso selecionar na minha aplicação os fungicidas translaminares. O que é o translaminar? Esse é absorvido pela planta. Só que ele se movimenta da camada superior para a camada inferior da folha. Então, ele é importante, tá? Porque, pegando aqui a folha aqui de perto, para vocês verem aqui, ó, a folha da planta, eu vou aplicar aqui o produto, mas muitas vezes os esporos podem estar infectando por essa superfície, ou se já houver alguma infecção, ele pode estar saindo os esporos do fungo aqui na face inferior. Então, um fungicida translaminar, eu aplico ele nessa porção da folha, né, na superior, e ele passa para debaixo. Porém, ele não movimenta entre folhas. E aquela área de expansão da folha, vamos supor que o folíolo estava desse tamanho, e depois ele vai ficar desse tamanho lá no final da semana. Essa área de crescimento também não fica protegida por um fungicida translaminar. Os translaminares são muito importantes no manejo da requeima, utilizado quando tem 2 fatores favoráveis. Agora vamos pegar igual esse cultivo aqui, ó, folhas jovens ainda, tá vendo? As últimas folhas agora que estão expandindo, ó, mas ela ainda tem folha nova expandindo. Lavoura fechada. Olha aí a tonalidade bastante verde do cultivo. Tem umidade alta, a umidade relativa do ar agora está na casa de seus 75%. Tinha molhamento foliar, vê folha totalmente molhada aí na parte inferior. Temperatura baixa, ainda previsão de chuva nos próximos dias. E aí a gente vai para os fungicidas sistêmicos. Esses são absorvidos. Quando a folha cresce, aquelas áreas de crescimento da folha são protegidas, ali ela recebe o fungicida, ele se movimenta, e ele pode movimentar entre folhas também. Então, uma folha de baixo recebeu o produto, uma folha foi emitida aqui 2, 3 dias, chega o produto lá. Esses são utilizados quando eu tenho os 3 fatores condicionantes da requeima. Vamos lembrar mais uma vez: temperatura, molhamento foliar e idade fenológica das folhas. Folhas jovens, se eu tenho isso aí tudo junto, eu tenho uma condição muito favorável. O que eu vou fazer? Um fungicida sistêmico. Independente se é protetor, se é translaminar, se é sistêmico, sempre com alta cobertura. O nosso departamento de pesquisa, ele faz pesquisas anuais com todos os fungicidas que estão no mercado, para trazer boas informações para os nossos parceiros da assessoria agrícola e relatórios aí diversos que podem ajudar na escolha do melhor fungicida e da relação custo-benefício em termos de aplicação do produto. O que você não pode fazer é ficar na dúvida e não aplicar. Requeima é muito destrutivo. Então, por exemplo, se você está na dúvida se tem que fazer um protetor ou translaminar, claro que o translaminar é mais caro. Talvez você está na dúvida se tem 1 ou 2 fatores favoráveis. Eu sempre sugiro, siga um degrau acima, ou seja, vá para o translaminar. Você está na dúvida se hoje deveria fazer um translaminar, um sistêmico? Faça sistêmico.
Nessas fases críticas, folhas jovens, está molhado, temperatura mais baixa, tome cuidado, requeima pode ser muito destrutivo. E o intervalo de aplicação? Tem vários critérios aí, mas nós adotamos aqui na nossa estação experimental entre 3 e 5 dias na fase em que a planta está emitindo folhas de forma intensa, e depois entre 5 e 7 dias na fase em que a planta já acabou a emissão de folhas. Esse é o intervalo. Mas qual o produto? Eu sempre estou olhando para aqueles 3 fatores, que são temperatura, molhamento e idade das folhas. Estou com um fator, estou indo no translaminar. Estou com 2 fatores, estou indo no translaminar. Então, protetor translaminar. Estou indo com os 3 fatores, sistêmico. Intervalo 3 a 5 ou 5 a 7, dependendo aí se tem folhas sendo emitidas ou não. Tá bom? Então, são algumas dicas para você conviver bem com essa doença. E outra questão, vamos lembrar, se o seu cultivo tem preocupação com requeima, significa que a condição climática está muito favorável, tanto para o tomate quanto para a batata, especialmente para a batata. A requeima coevoluiu com a batata. Ela gosta das mesmas condições climáticas que a batata. Então, muito produtor sabe disso, que cultivo de batata que você tem que se preocupar com requeima, você tem uma condição boa para a batata também produzir bem. Tá? Então, vamos manejar a doença e, com isso, produzir aí sabor e saúde para todos os nossos brasileiros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Mais uma vez, inscreva-se no canal. Abraço!